Continuando a nossa sequência de tutoriais sobre checkout transparente do PagSeguro, nesse tutorial vamos estar enviando os dados da compra, que seria os dados do cartão, os dados do comprador, o endereço do dono do cartão, endereço de entrega. Esses dados vamos estar enviando do JavaScript para o arquivo PHP, sendo este arquivo PHP que vai ser responsável em enviar os dados para o PagSeguro e receber a situação da transação. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vamos estar implementando nesse tutorial é o seguinte: por exemplo, vou colocar aqui o cartão de teste do Sandbox, selecionando a quantidade de parcelas, preenchendo todos os outros campos, clicando aqui em comprar. Ao clicar aqui em comprar, primeiro eu recebo os dados do formulário no JavaScript, e em seguida esses dados do JavaScript eu estarei enviando para o arquivo PHP. Então esses dados aqui eu já estou recebendo no arquivo PHP, sendo o arquivo que vai ser responsável em enviar os dados para o PagSeguro, processar o pagamento. Então é isso que vamos implementar nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Vamos começar agora a implementar a parte para enviar esses dados aqui do JavaScript para uma página responsável em processar o pagamento. Então, eu já estarei criando esta página. Vou aqui, botão direito, novo, arquivo PHP, vai ser o nosso processa underline pag. Extensão PHP o NetBeans já colocou. Finalizar. Então vai ser este arquivo que vai ser responsável em processar o pagamento, é ele que também vai estar recebendo esses dados aqui. E esses dados estão aqui no JavaScript, estão dentro desta variável, console dados que está imprimindo esses valores aqui. Então, quando ele conseguir retornar os dados, eu estarei utilizando o Ajax para enviar os dados para um determinado arquivo. E qual é esse arquivo? É esse processo aqui. E para enviar, eu vou estar utilizando o método post, vírgula. Em seguida, vou indicar qual é o arquivo que vai estar recebendo, o URL. Vai ser este arquivo, processa pagamento. Eu simplesmente coloco aqui processa underline pag. Ele já vai estar encontrando o arquivo. No nosso exemplo já está ok. No entanto, eu vou colocar para ele pegar a URL nossa define, esta URL que temos aqui. Então, aqui nesta URL, você vai estar determinando o URL do seu projeto. URL. Então, se eu copiar aqui o URL, vir aqui no nosso index, e aqui no nosso index eu estou utilizando o data endereço que está recebendo o URL. Então, essa URL aqui, que possui este valor aqui, eu vou estar recuperando aqui no personalizado. Então, aqui neste local, eu estarei informando que uma variável chamada endereço, ela vai ter o endereço completo. Esse endereço aqui. E para recuperar aquele endereço que está dentro desse data endereço, eu simplesmente venho aqui acima, vou informar. A variável endereço vai estar recebendo, através do jQuery, o valor que estiver no seletor. Vamos ver aqui o nome do nosso seletor endereço, attr, do atributo, vamos ver aqui o nome do atributo, data endereço. Eu quero o valor desse atributo. E esse atributo, data endereço, esse aqui, data endereço, possui o valor da URL. Estou dando eco na nossa variável define, e a nossa variável, nossa constante,
tem aqui esse endereço. Então, simplesmente estou recebendo aqui o endereço. Inclusive, você poderia estar dando aqui um console log para testar, caso você queira. Por exemplo, console.log endereço, só para confirmar se você está recebendo o endereço. Inclusive, eu vou testar aqui para apresentar para vocês. Somente comento aqui o Ajax. Vou dar um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Agora eu preciso preencher o formulário. Primeiro, o número do cartão, o cartão que o Sandbox indica. Em seguida, o CCV, 123, validade 12, ano 2030, conforme aqui no Sandbox. Em seguida, quantas parcelas, o dono do CPF, preenchi os outros campos, agora eu vou estar clicando em comprar. E ao clicar em comprar, ele já deu o console log nos valores que já vimos anteriormente, e temos agora na linha 163, ele deu console log no endereço. Na linha 163, vamos ver aqui, linha 163, quer dizer que estamos recebendo o endereço. Então, vamos continuar agora aqui no Ajax, retirar aqui o comentário, então já nosso endereço já está correto. Agora eu vou enviar os dados, data, quais são os dados? Esses dados que eu estou recebendo aqui acima, que eu já dei o console, esses dados aqui. Então eu simplesmente colo aqui a variável dados, esta variável, e em seguida também vou utilizar mais um atributo, datatype. Qual é o formato? Vai ser o JSON, vírgula, para separar. Agora, quando for sucesso, então chame a função function retorna. Então, esta função vai ter um valor de retorno. Abro chave e fecho a chave. Eu também já posso colocar o erro quando ele tiver algum erro. Quando tiver um erro, execute a função e receba o retorno. Qual retorno? O retorno que este arquivo retornar. Então, vou colocar aqui retorna, abro chave e fecho a chave. Nesse de baixo, simplesmente dou console.log na nossa variável retorno. Inclusive, não vou dar na variável retorno, vou colocar erro, ponto e vírgula. E quando for sucesso, vou dar o console.log, primeira palavra sucesso, e vou concatenar com o que ele retornar. Retorna. Então, vamos agora implementar neste arquivo processa. Primeiro, nesse arquivo processa, eu vou estar recebendo os dados. Então, neste arquivo processa, a variável dados vai estar recebendo através do filter underline input. Vou utilizar o array porque são mais de um dado, são vários campos. Em seguida, qual método que eu estou utilizando? O método post, portanto, vai ser o input post. Em seguida, eu vou receber tudo com uma string, filter underline default. Também preciso incluir o nosso arquivo de configuração. Este arquivo aqui, no qual tem a URL, o e-mail, o token, todas as informações que eu preciso. Aqui acima, estarei colocando incluir o arquivo Ctrl espaço, ele já apresenta o arquivo configuração. Agora que eu já estou recebendo esses dados, eu vou retornar para o JavaScript para verificar se eu realmente estou recebendo no nosso processo. Então, aqui no nosso retorna, eu estarei retornando esses dados aqui somente para teste. Vou criar uma variável chamada retorna, e esta variável retorna vai ter um array, primeiro uma posição chamada erro, essa posição erro vai estar recebendo true, e em seguida outra posição chamada dados, que vai estar recebendo os dados aqui de cima, esses dados que eu recebi. Finalizo o array, agora eu já posso dar o retorno echo JSON encode, e vou dar o encode na variável retorna que possui o valor de retorno. Somente aqui acima eu vou colocar header
em seguida o atributo content_type. Vamos testar agora se eu estou retornando os dados para o JavaScript. Vou explicar novamente o caminho. Eu tenho o formulário. Ao clicar no botão, eu estarei recebendo os dados do formulário. Estarei enviando através do Ajax para este arquivo processa os dados que eu recebi do formulário. E esses dados aqui no nosso arquivo processa, estou recebendo através do filter input, atribuindo para esta variável, e agora eu estou retornando através do JSON, o retorna novamente para o JavaScript, e aqui eu vou dar o console. Isso para testar se realmente estou recebendo os dados aqui no nosso processo. E aqui no formulário vou dar um Ctrl F5 e sempre quando eu recarrego o formulário eu preciso digitar tudo novamente, todos os dados. Então eu fiz o seguinte, aqui no nosso index já coloquei os value, por exemplo, temos aqui relacionado, subir na parte superior, começar a partir do CCV do cartão. Value eu coloquei 1, 2, 3, já fixo. Mês de validade 12, conforme o Sandbox indica. Sobre o ano da validade 2030. Em seguida o CPF do dono do cartão. Eu coloquei o atributo value para ele preencher automaticamente. Claro, isso não é para utilizar, mas para não ter a necessidade de ficar preenchendo toda vez que fizer um teste, vou criar aqui um diretório chamado campo preenchido. Quando vocês baixarem o código-fonte, vai ter este arquivo index com os campos com o atributo value. Então, por isso que estou colocando esse diretório aqui. E aqui, importante observar no Sandbox que você tem essas informações como teste. E também o e-mail de teste aqui, temos o e-mail, e este e-mail que vocês devem utilizar é o que o Sandbox indica. Então, acima das credenciais para o cartão de teste, temos o e-mail de teste. Então, é este e-mail que vocês vão utilizar, o e-mail de vocês, conforme está aqui na documentação, comprador de teste. Para testar o checkout com o comprador cadastrado, utilize o e-mail abaixo. Caso sinta a necessidade de fazer um checkout com o usuário não cadastrado, basta informar qualquer e-mail no formato, neste formato aqui. Aqui você coloca as informações que você quiser e aqui você utiliza como padrão. Estou utilizando este e-mail como teste, então vamos testar aqui. Somente o número do cartão que eu preciso digitar, eu não coloquei para vir automaticamente. 4, agora 15,1, em seguida a quantidade de parcelas e os outros campos preencheu automaticamente porque eu coloquei o atributo value. Comprar e podemos observar que ele já retornou sucesso na linha 170. Vamos ver aqui a linha 170. A linha 170 retornou sucesso e temos aqui o retorna. E o retorna ele retornou um objeto. Mas agora você quer realmente ver o que ele está retornando e não objeto, porque ele deveria estar retornando estes valores. Ele retornou estes valores como um objeto. Então eu vou aqui no nosso JS, abaixo do console log, ou inclusive vou dar neste console de cima mesmo. Somente eu vou acrescentar aqui, depois que estou concatenando, retorna vai estar dentro do parênteses, e este retorna eu vou utilizar a seguinte função, json.str, já podemos observar que o NetBeans está apresentando, que seria esta função, stringify, e ela deve receber um valor, este valor já está no retorno, então este parênteses eu não preciso. Salvar. Vamos ver o resultado, Ctrl F5, colocar o número do cartão, em seguida a quantidade de parcelas e estarei realizando a compra, comprar. E ele já executou os valores que eu estou dando console no JavaScript, esse console, em seguida o console endereço
esse endereço aqui e depois eu tenho o console através do atributo stringFi, que ele imprimiu error true, porque eu coloquei aqui error true, em seguida os dados. Método de pagamento, credit card, e-mail de suporte, este e-mail, e todas as outras informações. Então, realmente, eu já estou recebendo os dados aqui no PHP. Eu estou enviando os dados com o JavaScript para o arquivo PHP. Agora que já estamos recebendo os dados do formulário no nosso processo, precisamos implementar a estrutura de dados que precisamos enviar para o PagSeguro. E a estrutura que precisamos enviar é essa estrutura aqui, este modelo. Então, os dados já estamos recebendo do formulário e esses dados aqui, eles estão dentro desta variável. No próximo tutorial, vamos implementar o código para ter esta estrutura conforme o PagSeguro exige. Portanto, vamos finalizando o nosso tutorial e no próximo continuamos. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?